Queridos irmãos e irmãs, continuando a celebração do Tríduo Pascal, nos reunimos em torno do fogo santo, na certeza de que a luz vence as trevas e com Jesus podemos vencer o pecado e a morte. Meus irmãos e minhas irmãs, nesta noite santa em que o nosso Senhor Jesus Cristo passou da morte à vida, a Igreja convida os seus filhos, dispersos por toda a terra, a se reunirem em vigília e oração. Se comemorarmos a Páscoa do Senhor, ouvindo a sua palavra e celebrando os seus mistérios, podemos ter a firme esperança de participar do seu triunfo sobre a morte e de sua vida em Deus. Oremos. Ó Deus, que pelo vosso Filho trouxestes àquele que crê o clarão da vossa luz, santificai este novo fogo. Concedei que a festa da Páscoa acenda em nós tal desejo do céu, que possamos chegar purificados à festa da luz eterna. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Cristo ontem e hoje, princípio e fim, alfa e ômega, a ele o tempo e a eternidade, a glória e o poder pelos séculos sem fim. Amém. Por suas chagas gloriosas, o Senhor Cristo Senhor nos proteja e nos guarde. Amém. Eis a luz de Cristo. Demos graças a Deus.
Eis a luz de Cristo. Demos graças a Deus. Exulte o céu e os anjos triunfantes, mensageiros de Deus buscam cantando. Façam soar trombetas fulgurantes, a vitória de um rei anunciando. Alegre-se também a terra amiga, que em meio a tantas luzes resplandece, e vendo dissipar-se a treva antiga, ao sol eterno rei brilha e se aquece. Que a mãe igreja alegre-se igualmente, erguendo as velas deste fogo novo, e escute revoando de repente o aleluia cantado pelo povo. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Sim, verdadeiramente é bom e justo cantar ao Pai de todo o coração e celebrar seu Filho Jesus
trevas do pecado dissipou, e aos que creem no Cristo em toda a terra, em novo povo eleito congregou. Ó noite em que Jesus rompeu o inferno, ao ressurgir da morte vencedor, de que nos valeria ter nascido, se não nos resgatasse o seu amor. Ó noite de alegria verdadeira, que une de novo o céu e a terra inteira. Ó Deus, com estupenda caridade, vemos no vosso gesto fundo olhar. Não hesitais em dar o próprio Filho, para a culpa dos servos resgatar. Ó pecado de Adão indispensável, pois o Cristo dissolve em seu amor. Ó culpa tão feliz que é merecido a graça de um tão grande Redentor. Ó noite de alegria verdadeira, que une de novo o céu e a terra inteira. Só que noite feliz soubeste a hora em que o Cristo da morte ressurgia, e é por isso que de ti foi escrito: a noite será luz para o meu dia. Pois esta noite lava todo o crime, liberta o pecador dos seus grilhões, dissipa o ódio e dobra os poderosos, enche de luz e paz os corações. Ó noite de alegria verdadeira, que une de novo o céu e a terra inteira. Ó noite de alegria verdadeira, que prostra o faraó e ergue os hebreus, que une de novo ao céu a terra inteira, como na treva humana a luz de Deus. Na graça desta noite o vosso povo acende um sacrifício de louvor. Acolhe, ó Pai Santo, fogo novo, não perde ao dividir-se o seu fulgor. Ó noite de alegria verdadeira, que une de novo o céu e a terra inteira. A ser a Virgem da abelha generosa, ao Cristo ressurgido trouxe a luz. Eis de novo a coluna luminosa, que o vosso povo para o céu conduz. O círio que acendeu as nossas velas, possa esta noite toda fulgurar, misture a sua luz à das estrelas, cintile quando o dia despontar. Ó noite de alegria verdadeira, que une de novo o céu e a terra inteira. E ele possa agradar-vos como filho, que triunfou da morte e vence o mal. Deus que a todos acende no seu brilho, e um dia voltará sol triunfal. Ó noite de alegria verdadeira, que une de novo o céu e a terra inteira. Leitura do livro do Gênesis. No princípio, Deus criou o céu e a terra. Deus disse:
Façamos o homem à nossa imagem e segundo a nossa semelhança, para que domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais de toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam sobre a terra. E Deus criou o homem à sua imagem. A imagem de Deus ele o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos e multiplicai-vos, enchei a terra e submetei-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre os pássaros do céu e sobre todos os animais que se movem sobre a terra. E Deus disse: eis que vos entrego todas as plantas que dão sementes sobre a terra e todas as árvores que produzem fruto com sua semente, para vos servirem de alimento. E a todos os animais da terra, e a todas as aves do céu, e a tudo o que rasteja sobre a terra e que é animado de vida, eu dou todos os vegetais para alimento. E assim se fez. E Deus viu tudo quanto havia feito, e eis que tudo era muito bom. Houve uma tarde e uma manhã, sexto dia. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Enviai o vosso Espírito, Senhor, e da terra toda face renovar. Enviai o vosso Espírito, Senhor, e da terra toda face renovar. Bendize a minha alma ao Senhor, ó meu Deus e meu Senhor, como sois grande, de majestade e esplendor vos revestis, e de luz vos envolveis como num manto. Enviai o vosso Espírito, Senhor, e
Deus, admirado na criação do ser humano e mais ainda na sua redenção, dai-nos a sabedoria de resistir ao pecado e chegar à eterna alegria. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Leitura do livro do Êxodo. Naqueles dias, o Senhor disse a Moisés: Por que clamas a mim por socorro? Dize aos filhos de Israel que se ponham em marcha. Quanto a ti, ergue a vara, estende o braço sobre o mar e divide-o, para que os filhos de Israel caminhem em seco pelo meio do mar. De minha parte, endurecerei o coração dos egípcios para que sigam atrás deles, e eu seja glorificado às custas do faraó e de todo o seu exército, dos seus carros e cavaleiros. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando eu for glorificado às custas do faraó, dos seus carros e cavaleiros. Então, o anjo do Senhor, que caminhava à frente do acampamento dos filhos de Israel, mudou de posição e foi para trás deles. E com ele, ao mesmo tempo, a coluna de nuvem, que estava na frente, colocou-se atrás, inserindo-se entre o acampamento dos egípcios e o acampamento dos filhos de Israel. Para aqueles, a nuvem era tenebrosa, para estes, iluminava a noite. Assim, durante a noite inteira, uns não puderam aproximar-se dos outros. Moisés estendeu a mão sobre o mar, e durante toda a noite o Senhor fez soprar sobre o mar um vento leste muito forte, e as águas se dividiram. Então os filhos de Israel entraram pelo meio do mar a pé enxuto, enquanto as águas formavam como que uma muralha à direita e à esquerda. Os egípcios puseram-se a persegui-los, e todos os cavalos do faraó, carros e cavaleiros, os seguiram mar adentro. Ora, de madrugada o Senhor lançou um olhar, desde a coluna de fogo e da nuvem, sobre as tropas egípcias, e as pôs em pânico. Bloqueou as rodas de seus carros, de modo que só a muito custo podiam avançar. Disseram então os egípcios: Fujam de Israel, pois o Senhor combate a favor deles e contra nós. O Senhor disse a Moisés: Estende a mão sobre o mar, para que as águas se voltem contra os egípcios, seus carros e cavaleiros. Moisés estendeu a mão sobre o mar, e ao romper da manhã, o mar voltou ao seu leito normal, enquanto os egípcios, em fuga, corriam ao encontro das águas. E o Senhor os mergulhou no meio das ondas. As águas voltaram e cobriram carros, cavaleiros e todo o exército do faraó, que tinha entrado no mar em perseguição a Israel. Não escapou um só. Os filhos de Israel, ao contrário, tinham passado a pé enxuto pelo meio do mar, cujas águas lhes formavam uma muralha à direita e à esquerda. Naquele dia, o Senhor livrou Israel da mão dos egípcios, e Israel viu os egípcios mortos nas praias do mar, e a mão poderosa do Senhor agir contra eles. O povo temeu o Senhor e teve fé no Senhor e em Moisés, seu servo. Então Moisés e os filhos de Israel cantaram ao Senhor este cântico. Cantou Moisés este cântico.
brilhar ainda em nossos dias as vossas antigas maravilhas, como manifestastes outrora o vosso poder, libertando um só povo da perseguição do faraó. Realizais agora a salvação de todas as nações, fazendo-as renascer nas águas do batismo. Concedei a todos os seres humanos tornarem-se filhos de Abraão e membros do vosso povo eleito, por Cristo nosso Senhor. Amém. Leitura do livro do profeta Isaías. Assim diz o Senhor: ó vós todos que estáis com sede, vinde às águas. Vós que não tendes dinheiro, apressai-vos, vinde e comei. Vinde comprar sem dinheiro, tomar vinho e leite, sem nenhuma paga. Por que gastar dinheiro com outra coisa que não o pão? Desperdiçar o salário, senão com satisfação completa? Ouvi-me com atenção e alimentai-vos bem, para deleite e revigoramento do vosso corpo. Inclinai vosso ouvido e vinde a mim. Ouvi e tereis vida. Farei convosco um pacto eterno. Manterei fielmente as graças concedidas a Davi. Eis que fiz dele uma testemunha para os povos, chefe e mestre para as nações. Eis que chamarás uma nação que não conhecias, e acorrerão a ti povos que não te conheciam, por causa do Senhor teu Deus e do Santo de Israel, que te glorificou. Buscai o Senhor enquanto pode ser achado, invocai-o enquanto ele está perto. Abandone o ímpio seu caminho, e o homem justo suas maquinações. Volte para o Senhor, que terá piedade dele. Volte para o nosso Deus, que é generoso no perdão. Meus pensamentos não são como os vossos pensamentos, e vossos caminhos não são como os meus caminhos, diz o Senhor. Então, meus caminhos estão acima dos vossos caminhos, e meus pensamentos tão acima dos vossos pensamentos, quanto está o céu acima da terra. Como a chuva e a neve descem do céu, e para lá não voltam mais, mas vêm irrigar e fecundar a terra, e fazê-la germinar e dar semente para o plantio e para a alimentação. Assim a palavra que sair de minha boca não voltará para mim vazia, antes realizará tudo que for de minha vontade e produzirá os efeitos que pretendi ao enviá-la. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Do manancial das
Deus eterno e todo-poderoso, única esperança do mundo, anunciastes pela voz dos profetas os mistérios que hoje se realizam. Aumentai em favor do vosso povo, pois nenhum dos vossos filhos conseguirá progredir na virtude sem o auxílio da vossa graça, por Cristo nosso Senhor. Amém. Convido a todos agora, os aqui presentes, os que estão nos assistindo através das transmissões, para que possamos cantar o hino de louvor. Ó Deus, que iluminais esta noite santa com a glória da ressurreição do Senhor, despertai na vossa igreja o Espírito filial, para que inteiramente renovados, vos servamos de todo o coração, por nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura da carta de São Paulo aos Romanos. Irmãos, será que ignorais que todos nós, batizados em Jesus Cristo, é na sua morte que fomos batizados? Pelo batismo, na sua morte, fomos sepultados com Ele, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim também nós levemos uma vida nova. Pois se fomos, de certo modo, identificados a Jesus Cristo por uma morte semelhante à sua, seremos semelhantes a Ele também pela ressurreição. Sabemos que o nosso velho homem foi crucificado como Cristo, para que seja destruído o corpo de pecado, de maneira a não mais servirmos ao pecado. Com efeito, aquele que morreu está livre do pecado. Se, pois, morremos com Cristo, cremos que também viveremos com Ele.
Sabemos que Cristo, ressuscitado dos mortos, não morre mais. A morte já não tem poder sobre ele, pois aquele que morreu para o pecado uma vez por todas. Mas aquele que vive é para Deus que vive. Assim vós também considerai-vos mortos para o pecado e vivos para Deus. Em Jesus Cristo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Depois do sábado, ao amanhecer do primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ao sepulcro. De repente, houve um grande tremor de terra. O anjo do Senhor desceu do céu e, aproximando-se, retirou a pedra e sentou-se nela. Sua aparência era como um relâmpago e suas vestes eram brancas como a neve. Os guardas ficaram com tanto medo do anjo que tremeram e ficaram como mortos. Então o anjo disse às mulheres: não tenhais medo, sei que procurais Jesus. Foi crucificado, ele não está aqui, ressuscitou como havia dito. Vinde ver o lugar em que ele estava. Ide depressa contar aos discípulos que ele ressuscitou dos mortos e que vai à vossa frente para a Galileia. Lá vós o vereis. É o que tenho a dizer-vos. As mulheres partiram depressa do sepulcro, estavam com medo, mas correram com grande alegria para dar a notícia aos discípulos. De repente, Jesus foi ao encontro delas e disse: alegrai-vos. As mulheres aproximaram-se e prostraram-se diante de Jesus, abraçando seus pés.
Então Jesus disse a elas: não tenhais medo. Ide anunciar aos meus irmãos que se dirijam para a Galileia. Lá eles me verão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, de forma especial aqueles que estão nos assistindo através da transmissão feita pelo Facebook, nós hoje estamos celebrando a Noite Santa, a noite que nós vivenciamos a base da nossa fé, que é a ressurreição de Jesus. Digo a vocês que se Jesus não tivesse ressuscitado, com certeza não teria sentido nenhum para nós estarmos aqui reunidos, celebrando esta Eucaristia. Porque a ressurreição é o que nos sustenta através da fé em Jesus Cristo. Tudo aquilo que Ele nos ensinou, tudo aquilo que Ele nos falou, tudo aquilo que Ele nos mostrou por meio do seu amor, da sua pessoa, foi para que pudéssemos crer que através dele nós também iremos ressuscitar como ele ressuscitou. Nós ouvimos ali as leituras, de forma especial, as 3 leituras que foram colocadas hoje, né? Já que nós não estamos assim preparados para uma liturgia maior, como ela deve ser, ouvimos o livro do Gênesis, ouvimos o livro do Êxodo e o profeta Isaías, todas do Antigo Testamento. Essas leituras, elas nos expressam de forma muito especial a história da salvação, desde o início, nos mostrando assim o que Deus deseja para a humanidade, o que Deus deseja para todos nós. E também, é claro, o que Ele espera de nós, a nossa resposta. A leitura do livro do Gênesis é nos narrado o momento da criação, em que Deus cria o mundo, coloca lá o homem e a mulher representados em Adão e Eva, dá a eles ordens dentro do paraíso construído e diz para que eles não comam do fruto que está no centro deste paraíso. Depois nós ouvimos o livro do Êxodo, onde Deus liberta o povo da escravidão do Egito, faz com que eles caminhem pelo deserto, rumo à terra prometida. E ali Deus sempre coloca anjos, coloca pessoas à frente, de forma muito especial Moisés, para que conduza este povo. E no tempo do perigo, aonde está lá os soldados egípcios prontos para pegarem o povo de Israel, Deus faz o grande acontecimento, que é a abertura do mar para que o povo pudesse passar. E assim, aquele mar se fecha, matando os soldados. O profeta Isaías vem nos mostrar o Deus amor misericordioso, pedindo ao povo o quê? Conversão. Que tenham sede de uma vida nova. Sede de quem? Sede de Deus. Que eles deixem de lado a vida do pecado, a vida de impiedade, a vida de desamor. Vejam aí, queridos irmãos e irmãs, Deus agindo na história de uma forma muito bela. E dentro destas histórias que nós ouvimos, qual é a resposta do homem? Qual é a resposta daquele povo que está vivenciando aquela situação? O que fez Adão e Eva? Eles traíram, a confiança de Deus, no sentido de não serem obedientes. E aí que está, vem uma resposta. Por que o mal está no mundo? Por que nós questionamos da questão da correlação da maldade neste mundo? Porque o homem desobedece a Deus. Ali na passagem do Êxodo, aonde nós vemos que num determinado momento, quando o povo está prestes a ser pego pelos soldados, Deus faz a água vir e matar aqueles soldados. No sentido do quê? De que aqueles soldados pode ser a maldade que está aí no mundo. E como é que nós nos purificamos destas maldades, dos nossos pecados? Por meio do quê? Do nosso batismo.
se nós formos batizados, nós estamos livres, podemos dizer, daquele primeiro pecado que está ali na leitura do livro do Gênesis, o pecado da desobediência, do mal, porque por meio do batismo nós nos tornamos homens, mulheres, novos, e assim nós vamos caminhando, mas mesmo diante de tudo isso, nós vemos o que? A desobediência acontecer. Mesmo ainda como batizados, nós ainda vivenciamos o pecado. E aí que está, olhando para a leitura do profeta Isaías, vem nos pedir para que mesmo como batizados, está certo que ali é do Antigo Testamento, mas nós podemos trazer isso para hoje. Mesmo como batizados, ainda caímos na impiedade, caímos no pecado e precisamos ter o que? A sede de Deus, a conversão, a renovação, a vida nova. Estas liturgias, estas leituras, vêm nos apresentar como Deus vai agindo na nossa vida e vem nos querendo nos ensinar como é que nós devemos dar a nossa resposta. E aí depois, concluindo todo este projeto de Deus, esta história da salvação, aparece quem? Jesus. Ele que é o Filho de Deus. Ali na leitura que nós ouvimos da carta de Paulo aos Romanos, vem nos colocar que o pecado ele entrou no mundo, por meio da maldade do homem, da desobediência, porém, por meio do seu Filho, Jesus. Por meio de Jesus, Filho de Deus, veio a salvação por meio de um homem. E aqui nós estamos hoje celebrando esta liturgia, esta noite de alegria santa, para mostrarmos que nós temos fé neste Jesus, que não está morto, ele está vivo, ele está ressuscitado, ele está no meio de nós. E pegando um pouquinho o Evangelho, é claro, aquilo que é mais importante para nós nesta noite, onde nos apresenta o momento em que as mulheres descobrem que Jesus não está morto, mas ressuscitado. Pegando um pouquinho antes, o que estava no coração daquelas mulheres? O que elas foram fazer no túmulo? Homenagear Jesus, porque ele foi enterrado às pressas, elas não tiveram nem a oportunidade de fazer as homenagens diante de um velório. E ontem nós celebramos isso. Ontem nós celebramos o quê? A tristeza. Ontem nós celebramos a dor. Ontem nós celebramos a morte. Só que a dor, a morte, dentro desta semana, podemos dizer a Semana Santa, ela deve ser vivenciada somente um dia. Porque não é a morte, não é a dor, não é a tristeza que deve pautar a nossa vida cristã. Não é o sofrimento, não é o pecado, não é a violência, como nós vimos Jesus sofrer. Não é isso que deve pautar a vida neste mundo, mas sim a vida nova, a ressurreição, a alegria. E é por isso que esta liturgia que hoje nós estamos celebrando, a qual muitos têm uma certa, como que eu posso dizer, uma certa vontade de não vir, pelo fato de ser uma liturgia mais longa, uma liturgia mais demorada, uma liturgia onde temos diversos pontos a ser celebrados. As pessoas se esquivam disso, elas procuram muitas vezes ficar em sua casa. Hoje, infelizmente, estamos sendo obrigados a ficar nas nossas casas devido à situação que nós estamos vivendo. Mas hoje, queridos irmãos, nós estamos celebrando a liturgia fundamental da nossa fé, a liturgia central, a mais importante. E eu digo para vocês que o dia mais importante para nós não é ontem, não é o dia da morte, não é o dia da tristeza, mas é o dia da alegria, é o dia da vida, é o dia da ressurreição. E aqui estamos celebrando este dia, lembrando do Evangelho, aonde as duas mulheres, Maria e Maria Madalena, foram ao sepulcro, ouviram a notícia. O que elas fizeram? Mesmo com medo, mesmo tendo uma certa dificuldade para acreditar, elas saíram correndo e se encontraram com Jesus.
e ali abraçaram os seus pés. E depois Jesus pede a elas que vá para anunciar aos outros, que ele vai à frente para a Galiléia, e ele vai se apresentar para outras pessoas para que acreditem. E nós, nesta noite, devemos procurar fazer o mesmo, como situação de vida, anunciar que Jesus está vivo, que Ele está no meio de nós, que Ele está presente nas nossas casas, que Ele está presente nas nossas relações familiares, nos nossos relacionamentos com os amigos, nos nossos relacionamentos de trabalho. Ele está presente em todas as circunstâncias da nossa vida, e Ele quer que nestas circunstâncias da nossa vida, nestas nossas relações, não exista o que? A dor, não exista a morte, não exista a tristeza, não exista a angústia, mas que exista sempre a fé e a esperança e a confiança nele. E de forma muito especial, neste tempo em que nós estamos vivendo, nós devemos aprender algo. Nós não devemos olhar para a situação somente com medo, mas ver um pouquinho o que nós estamos aprendendo com tudo isso que nós estamos passando, e ver nesta situação a Páscoa do Senhor. Eu escrevi para o boletim, da paróquia o seguinte, que neste tempo nós devemos aprender o seguinte, que no cotidiano da vida, com nossos trabalhos, com os estudos, nós nos distanciamos das pessoas. Muitas vezes as famílias estão distantes, pais estão distantes dos filhos, esposos e esposas estão distantes, os amigos muitas vezes estão distantes, não é? Porém, a família hoje, ela está unida de uma forma obrigatória. Mas nós vemos aí o que acontecer: pais mais próximos dos seus filhos, esposos e esposas mais unidos, e principalmente filhos que têm os pais já com uma certa idade avançada se preocupando mais com eles, mesmo que nas distâncias, estão ligando, estão se preocupando, estão dizendo: não saiam de casa, não façam isso, não façam aquilo, porque o mal está lá fora. Existe algo que pode matar, que está causando medo, mas isso está fazendo que florescer o amor, a família unida, a família estando-se um ao outro, se preocupando. Isso é Páscoa. Isso é para aprendermos que se nós estamos unidos hoje dentro do lar, é porque nós estamos preservando a vida daquelas pessoas que nós amamos. E foi para isso que Jesus veio. E é isso que Ele quer nos ensinar, que nós devemos nos preocupar com a vida, não só nossa, mas do próximo. E Ele preocupou ainda mais de uma forma especial, não só com a nossa vida neste mundo, mas com a nossa vida após a passagem por este mundo. Porque todo aquele que nele crê, todo aquele que nele vivenciar uma fé, como Ele um dia ressuscitará. E que assim nós possamos caminhar, tendo esta vida nova de Jesus conosco, tendo a certeza de que Ele está vivo em nossos corações. Em meio a esses momentos de trevas, Ele está conosco, nos fortalecendo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós iremos agora passar para a liturgia, onde nós iremos abençoar a água. Meus irmãos e minhas irmãs, invoquemos o Senhor nosso Deus para que se digne abençoar esta água que vai ser aspergida sobre nós, recordando o nosso batismo. Que Ele se digne renovar-nos para que permaneçamos fiéis ao Espírito que recebemos. Senhor nosso Deus, velai sobre o vosso povo, e nesta noite santa, em que celebramos as maravilhas da nossa criação e a maravilha ainda maior da nossa redenção, dignai-vos abençoar esta água. Postos vós que criastes para fecundar a terra, para lavar nossos corpos e refazer nossas forças, também a fizestes instrumento da vossa misericórdia, por ela libertastes
vosso povo do cativeiro e aplacastes no deserto a sua sede. Por ela os profetas anunciaram a vossa aliança, que era vosso desejo concluir com a humanidade. Por ela, finalmente consagrada pelo Cristo no Jordão, renovastes, pelo banho do novo nascimento, a nossa natureza pecadora. Que esta água seja para nós uma recordação do nosso batismo e nos faça participar da alegria dos que foram batizados na Páscoa por Cristo nosso Senhor. Amém. Meus irmãos e minhas irmãs, queridos irmãos que estão em vossas casas, pelo mistério pascal, fomos no batismo sepultados com Cristo para vivermos com Ele uma vida nova. Por isso, terminados os exercícios da Quaresma, renovemos as promessas do nosso batismo, pelas quais já renunciamos a Satanás e suas obras, e prometemos servir a Deus na Santa Igreja Católica. Renunciais ao demônio, renuncio, e a todas as suas obras, renuncio, e a todas as suas seduções, renuncio, para viver na liberdade dos filhos de Deus. Renunciais ao pecado, renuncio, para viver como irmãos e irmãs. Renunciais a tudo que vos possa desunir, para que o pecado não domine sobre vós. renuncio, Para seguir Jesus Cristo. Renunciais ao demônio, autor e princípio do pecado. renuncio, Credes em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. creio, Credes em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que nasceu da Virgem Maria, padeceu e foi sepultado, ressuscitou dos mortos e subiu aos céus. creio, Credes no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição dos mortos e na vida eterna. creio, O Deus Todo-Poderoso, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos fez renascer pela água e pelo Santo, o Espírito Santo, e nos concedeu o perdão de todo o pecado, guarde-nos em sua graça para a vida eterna, no Cristo Jesus nosso Senhor. amém. Somos uma nova criatura, as coisas antigas já se passaram, somos nascidos de novo. Aleluia, 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 aleluia. Irmãos e irmãs, nesta vigília pascal, invoquemos o nosso Deus com mais fervor para que considere nossas humildes orações e nos atenda. A cada oração vamos responder: ouvi-nos, Senhor. Todos. Ouvi-nos, Senhor. Senhor, ajudai vossa Igreja a ser promotora da vida em todas as suas dimensões, especialmente junto aos marginalizados e excluídos, nós vos pedimos. Ouvi-nos, Senhor. Senhor, por todos os batizados, para que vivam com disponibilidade sua vocação de ser sal da terra e luz do mundo, testemunhando vossa presença em todos os lugares, nós vos pedimos. Ouvi-nos, Senhor. Senhor, visitai os que choram e sofrem diante dos sinais de morte presentes em nossa sociedade atual, para animá-los na esperança de vossa ressurreição. Nós vos pedimos. Ouvi-nos, Senhor. Senhor,
acolhei nossos pedidos e atendei-nos em vossa bondade, por Cristo nosso Senhor. Amém. Orai, irmãos e irmãs, para que este nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por as mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Acolhei, ó Deus, com estas oferendas as preces do vosso povo, para que a nova vida que brota do mistério pascal seja por vossa graça, penhor da eternidade, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É o nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário nosso dever e salvação dar-vos graças, sempre em todo lugar, mas sobretudo nesta noite em que Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Ele é o verdadeiro Cordeiro que tira o pecado do mundo. Morrendo, destruiu a morte e ressurgindo, deu-nos a vida. Transbordando de alegria pascal, nós nos unimos aos anjos e a todos os santos para celebrar a vossa glória, dizendo:
a uma só voz: Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, bendito que vem em nome do Senhor, hosana nas alturas. Na verdade, vós sois santo, a Deus do universo, e tudo que criastes proclama o vosso louvor, porque por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, e pela força do Espírito Santo, dais vida e santidade a todas as coisas, e não cessais de reunir o vosso povo, para que vos ofereça em toda parte, do nascer ao pôr do sol, um sacrifício perfeito. Santificai e reunir o vosso povo. Por isso nós os suplicamos: santificai pelo Espírito Santo as oferendas que vos apresentamos para serem consagradas, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho, Senhor nosso, que nos mandou celebrar este mistério. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Na noite em que ia ser entregue, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Todas as vezes que comemos deste pão e bebemos deste cálice, anunciamos, Senhor, a vossa morte, enquanto esperamos a vossa vinda. Celebrando agora, ó Pai, a memória do vosso Filho, da sua paixão que nos salva, da sua gloriosa ressurreição e da sua ascensão ao céu. Enquanto esperamos a sua nova vinda, nós os oferecemos em ação de graças este sacrifício de vida e santidade. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. Cuidai com bondade a oferenda da vossa igreja. Reconhecei o sacrifício que nos reconcilia convosco e concedei que, alimentando-nos com o corpo e o sangue do vosso Filho, sejamos repletos do Espírito Santo e nos tornemos em Cristo um só corpo e um só Espírito. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Que Ele faça de nós uma oferenda perfeita para alcançarmos a vida eterna, com os vossos santos, a Virgem Maria, Mãe de Deus, os vossos apóstolos e mártires, Santo Antônio, São Francisco, Santa Clara e todos os santos que não cessam de interceder por nós na vossa presença. Fazei de nós uma perfeita oferenda. E agora nós os suplicamos, ó Pai, que este sacrifício da nossa reconciliação estenda a paz e a salvação no mundo inteiro. Confirmai na fé e na caridade a vossa Igreja, enquanto caminha neste mundo, o vosso servo, o Papa Francisco, o nosso Bispo Pedro, com os bispos do mundo inteiro, o clero e todo o povo que conquistastes. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Atendei às preces da vossa família que está aqui na vossa presença. Reuni em vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos e filhas dispersos pelo mundo inteiro. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Acolhei com bondade no vosso reino os nossos irmãos e irmãs que partiram desta vida e todos os que morreram na vossa amizade. Unidos a eles, esperamos também nós saciarmos eternamente da vossa glória por Cristo Senhor nosso. A todos saciai com vossa glória. Por Ele dais ao mundo todo o bem e toda a graça. Por Cristo, com Cristo,
A vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. E no Espírito de Jesus ressuscitado, vamos rezar com fé e esperança a oração que Ele nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe segundo o vosso desejo a paz e a unidade, vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Que o corpo e o sangue de Cristo nos guarde para a vida eterna. Amém. Jesus
Ó Deus, derramai em nós o vosso Espírito de caridade, para que, saciados pelos sacramentos pascais, permaneçamos unidos no vosso amor. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Antes de eu dar a bênção e nos despedirmos, apenas queria, em nome da fraternidade, que o nome do Frei Zeca, dos Freis Márcio, Frei Marcelo, Frei João, Frei Cássio, dizer à nossa comunidade, à nossa paróquia, que contem sempre com as nossas orações e que estamos aqui unidos em oração sempre por todos vocês. Queremos desejar uma feliz e santa Páscoa, que o Espírito do ressuscitado esteja em vossos corações. Como eu coloquei um pouquinho na reflexão que fiz na homilia, que nós possamos aprender com toda esta situação que estamos vivenciando. Coloco aqui, não só mais a situação de aprender com a nossa família, na fato de nós estarmos unidos, mas olhando mais pelo mundo, onde nós estamos vendo o quê? A solidariedade acontecer, onde as pessoas estão preocupadas com o próximo. Tá certo que a situação de morte, às vezes, através da mídia, fala mais alto, onde nos causa medo, mas como eu disse, não devemos deixar com que a situação de morte, com o que nos é apresentado, nos trave, nos cause medo. Nós temos que olhar para o que vem do bom, de bom de tudo isso, e a solidariedade, a preocupação com o próximo, com o outro, aonde as pessoas estão mais unidas, e através disso celebrar a nossa Páscoa, porque com certeza, depois de tudo isso passar, nós não seremos mais os mesmos, nós deveremos ser pessoas diferentes, pessoas renovadas, assim como Cristo sofreu a dor do seu martírio, sendo crucificado e depois ressuscitou uma vida nova, que nós também possamos passar pela nossa dor, pelo nosso sacrifício, mas que também depois sejamos pessoas ressuscitadas, pessoas novas, que assim seja a nossa Páscoa. Quero agradecer a Laerte, a Andréia, a Márcia, ao Francisco, a Bianca, que nos auxiliaram nesta celebração. Muito obrigado, que Deus os abençoe. O Senhor esteja convosco. Está no meio de nós. Deus, que pela ressurreição do seu Filho único, nos deu a graça da redenção e nos adotou como filhos e filhas, nos conceda a alegria de sua bênção. Amém. Aquele que nos renova para a vida eterna, pela ressurreição do seu Filho, vos enriqueça com o dom da imortalidade. Amém. E vós, que transcorridos os dias da paixão do Senhor, celebrais com alegria a festa da Páscoa, possais chegar exultantes à festa das eternas alegrias. Amém. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. E tenham todos uma boa noite e celebrem com alegria a ressurreição do Senhor com vossas famílias e fiquem na paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Demos graças.